Graças a Deus. Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Quantos estão felizes nesta manhã? Dê glória para Jesus. Grande bênção, grande vitória. O Senhor tem nos entregado. Aleluia. Estar vivo nesta manhã é um grande milagre do Senhor. Muitos queriam ter acordado, porém não acordou. Muitos queriam estar, pelo menos, andando, não está podendo andar, porque algo diferente aconteceu. Não teve a oportunidade de estar andando hoje, mas você veio aqui, porque o Senhor é fiel para contigo, para com todos, e nos deu a oportunidade de aprender nesta manhã. Amém? Aleluia. Muito obrigado, irmão Adilson. Muito obrigado, pastor. Com certeza houve aí uma conciliação entre cada um dos irmãos. Muito obrigado mesmo. Graças a Deus. O tema da mensagem nesta manhã, do ensino nesta manhã, é missões transculturais no Novo Testamento. Aleluia. É algo maravilhoso. É sobre missões. Missões não é para quem quer. Não. Missão é para quem tem coragem. Missão é para quem realmente tem o amor de Deus. No início dessa lição, aleluia, a gente estava lendo e algo que me chamou a atenção é que um dos primeiros características de quem tem um propósito e o desejo de fazer missão, tem que ter amor. Amor no coração. Amor de Deus no coração. Por quê? Porque para se fazer missão, tem que ter amor mesmo. Porque a missão de levar a palavra do Senhor Jesus precisa ter amor. Por quê? Porque quando nós nos levantamos para levar o conhecimento de Deus às pessoas, que as pessoas sabem quem é Deus, ficam sabendo quem é Deus, nós somos perseguidos. Nós somos, muitas das vezes, as pessoas nos chamam de fanático, que não precisa de tudo isso. Quando nós levantamos para fazer a obra de Deus, aleluia. Então precisa ter amor. Amor pelo próximo, amor pelas almas que estão jogadas. Entender que Cristo, como foi enviado, o primeiro missionário no Novo Testamento, é algo magnífico. Entender que Cristo, ele foi enviado para salvar todas as nações. Ah não, esse ser humano é muito pecador. Não tem jeito para ele. É porque a gente, quando vê dessa situação, achar que alguém não tem solução mais, não tem mais jeito, porque é muito pecador. Às vezes, é preciso ter amor nessa hora. Nossa, esse cara já fez tanta coisa errada que para ele não tem mais jeito. Nós precisamos ter o amor de Cristo e ter uma visão maravilhosa, igual a visão de Cristo. Não com um olhar de condenação, mas com um olhar de misericórdia. E aí que gera em nós esse olhar de misericórdia, para que nós possamos chegar até estas pessoas e falar de Jesus. O que eu achei interessante aqui,
que o pastor falou semana passada sobre uma pergunta que houve aqui. É que todo cristão foi chamado para fazer missão. Não tem como ser só sacerdote, ser só profeta, ser só um pastor e não ter um chamado missionário. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. No primeiro tópico da lição, está dizendo assim: o Deus missionário é revelado no Novo Testamento. Aleluia. Também tem algo aqui interessante na introdução. Vou ler aqui a introdução. Aleluia. Os irmãos que não leram a revista, vai ter que ler hoje aqui comigo. Amém? Graças a Deus. Está dizendo assim na introdução: no Novo Testamento, o Senhor Jesus foi o primeiro missionário enviado pelo Pai. João 20, 21. Pelo fato de ter sido enviado de Deus, ele trouxe consigo um plano de resgate da humanidade, que envolve todos os seus seguidores. Nosso Senhor disse aos seus primeiros discípulos: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Aleluia. Veja só, que o propósito de Deus enviar o seu Filho, a palavra enviar aqui está dizendo bem claro, enviar com propósito. E qual é o propósito de Deus enviar o seu Filho à terra? É de resgatar. O que é resgatar? É tirar do local aonde a pessoa por si só não tem como sair. É o resgatar, é tirar você de onde você só não consegue. Um exemplo: se uma ocasião da vida você consegue, ou por uma fatalidade você desce a uma cisterna, a um buraco, que não tem como você ser resgatado por baixo, não tem como você sair por lado, o resgate tem que vir de cima. Esse é o propósito de Deus enviar o seu Filho para resgatar. Então, Deus, com o seu imenso amor, como está escrito lá em João 3,16, aleluia, que Deus enviou o seu Filho unigênito, o único, porque Ele amou o mundo. Ele enviou o seu Filho para nos resgatar. Então, nós entendemos que o real propósito de Deus para resgatar a humanidade, o mundo que estava sem saída, sem rumo, que só Cristo poderia resgatar a humanidade. Aleluia! Isso é magnífico. Isso é amor. Isso é propósito. E o Senhor Jesus, com esse propósito que Deus envia Ele cumpre todo o seu propósito. Veio ao mundo, Ele apregoou, para quem Ele pôde, Ele pregou pessoalmente. E quando Ele não pôde pregar pessoalmente, Ele enviava pessoas. Ele escolheu pessoas para fazer missões, para ir pregar a sua palavra. E a princípio, Cristo, Ele escolhe 12 discípulos, de um a um, Ele escolhe os seus. O que eu acho interessante na escolha de Cristo para com seus discípulos é que Ele não procurou os mais
entendido o justo, como se dizia na lei judaica, que o justo era exatamente o povo judeu escolhido. Jesus, ele não direcionou para escolher, não tem que ser um cara top mesmo, que esteja aliadinho mesmo. Não. Se você for ler, quem Jesus escolheu foi pessoas que realmente era falho, era pecador, mas Jesus escolheu os 12. Esses 12 que ele escolheu para estar ali próximo dele, aleluia, é exatamente o que ele envia após a sua morte. Jesus, ele tem uma visão futura, aleluia. Entenda que o propósito de Deus no Novo Testamento é evangelizar, é resgatar, é enviar. Jesus envia os 12, envia os 70. E o incrível que me chama a atenção é que quando Jesus envia os seus discípulos para pregar nas sinagogas, nas regiões, eu vejo que ele envia, e ele disse: olha, não leva 2 túnicas, não. E se entrar na casa de alguém que não te receber, sacode a poeira dos pés. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É interessante que a missão genuína, o princípio de enviar, era bem rústico mesmo. Não tinha muito aconchego, não tinha muito conforto. Aleluia. E às vezes nós, como igreja, como um povo que aceitou a Cristo, que manifestou o braço do Senhor, assim como está lá em João, que Cristo veio para os que eram seus, e os seus o rejeitou. E a todos o quanto manifestou o braço do Senhor, nós que somos nós, que aceitamos a Cristo, que somos enviados hoje. Às vezes, se não tiver um carro bom, um terno bacana, um sapato tem que estar bem engraxadinho, bem arrumadinho, o microfone, e se não for sem fio, começa a reclamar. É assim. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. E esse texto lindo aqui, que Jesus disse: vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homens. Jesus faz daqueles pescadores de peixe, pescadores de homens. Olha só que magnífico, irmãos. Olha só que algo maravilhoso. Ele escolhe pescadores já para ilustrar algo extraordinário. Ele queria dizer: hoje você está jogando a linha na água. Hoje você joga a linha na água, espera. Para pescar, irmãos, se for um lugar que não tiver peixe, tem que esperar um pouco, irmãos, para o peixe resolver ir lá, pegar na linha, engolir aquele anzol com a isca e você fisgar ele, para ele vir até fora. Precisa um tempo. Isso era o que Cristo queria passar para os seus escolhidos. Entendeu aí como que é a estratégia de Cristo? Aí ele está dizendo: assim como vocês têm paciência para
para sair de casa, arrumar isca. Para quem mora no interior, já morou no interior, sabe como é que é. Eu mesmo morei muitos anos no interior. A gente, quando ia pescar, tinha que pegar a isca. Era assim, se você quisesse pegar um peixe grande, você tinha que primeiro cavar a milanga. Olha só, a paciência que tem para começar a pescar. A gente ia, cavava, tirava a milanga do chão, depois ia nos ribeiros pequenos, pescava os peixes pequenos. Depois de pescar o peixe pequeno, que era mais ou menos assim, ou maior um pouco, aí depois de ter pego o peixe pequeno, aí ia para o rio maior. Olha só, irmãos, o que é missão? Em cima desses pescadores de homens. Aí pegava o peixe pequeno, botava ele em um determinado ambiente que ele ficava vivo. Se ele morresse também não tinha problema. Mas a estratégia melhor para pegar um peixe era quando a isca estava viva. Aí a gente pegava o peixe pequeno, escava no anzol, numa parte que ele não morria, e jogava lá no rio, lá no meio mesmo, para pegar um peixe maior. Aleluia! Precisa ter paciência. É isso que Cristo está querendo mostrar para os discípulos. Vocês é pescador de peixe hoje, né? Pois é, mas vocês vão ser pescadores de homens. Precisa de disponibilidade, precisa de tempo, precisa de ter uma paciência. Eu quero pescar um peixe grande. Eu quero ganhar pessoas da alta sociedade. Suponhamos assim. Precisa ter paciência. Começa pegando os pequenos. Começa pescando os menos, entre aspas, desfavorecidos da sociedade. Os caídos, os que as pessoas desprezam. Começa aí. Ou seja, pega os pequenos, o que a sociedade despreza, que para Deus não há grande nem pequeno, mas aos teus olhos, se você quer pegar algo maior, precisa ter paciência, precisa ter uma cautela. Você vai conseguir. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É algo maravilhoso quando se trata de missão. Eu vou ser sincero para vocês. Eu vou fazer uma análise da minha vida em relação ao Evangelho, a missão. Eu sei, irmãos, que eu tenho feito pouco, pouquíssimo mesmo. Eu preciso expandir mais, ir mais além. E muitas das vezes, o que me impede de ir, essa disponibilidade, e precisa também ter coragem para ir. Será que você, como igreja hoje, tem feito missão conforme tem que ter feito? Tem que fazer? Porque, olhando para a lição passada, o povo de Israel é o povo escolhido para pregar o Salvador, para falar do Salvador que viria futuramente. O povo de Israel foi escolhido para isso. E segundo a lição que nós lemos passado, é Israel, que é a nação escolhida por Deus, para pregar boas novas do Salvador, que o Salvador viria resgatar, como está em Isaías 61, versículo 2, está dizendo assim: apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, o consolar todos os tristes. Aqui ele está falando de Cristo. Esse primeiro versículo, segundo, ele está falando de Cristo. Então, o povo de Israel foi escolhido para falar do Salvador que viria. E
o Velho Testamento indica para Cristo, então a missão deles era para falar assim: vai vir um Salvador, alguém vai resgatar, alguém vai vir para tirar o jugo pesado do ombro de quem está cansado. E segunda lição, eles falhou nesse ato. E por eles falhar, eles foram a cativo, foram levados para cativeiro. Aleluia! E agora o prometido Cristo nasce, e aí nós já estamos falando na missão transcultural do Novo Testamento. E após a morte de Cristo, Ele nos incumbe a nós prosseguir o propósito de levar o Evangelho às pessoas. Nós, como igreja, como salvos, somos incumbidos a levar o Evangelho. Será que nós estamos levando o Evangelho sério? Será que nós estamos divulgando Cristo, testemunhando de Cristo, assim como Ele disse para os seus discípulos, que vós sereis minhas testemunhas, e essa testemunha viva? Aleluia! Irmãos, eu sei que Cristo Ele vai voltar, e por meio da minha pessoa, eu tento no máximo possível passar, testemunhar de Cristo. Às vezes você é aquele que não consegue pregar, não tem coragem de sair às ruas. Lá no púlpito eu fico nervoso. Mas para fazer missão, para pregar Cristo, para falar de Cristo, não é só o microfone, não é só dentro da igreja, em todos os lugares. Irmãos, nós testemunhamos Cristo até mesmo no modo de falar, até mesmo no modo de vestir. Aleluia! Muitas pessoas olham você como crente, bem ataviado, bem vestido. Sabe aquelas pessoas que estão cansadas do fardo pesado, de viver no mundo da prostituição, da droga, cheio de desenho no corpo. Às vezes tem dia que ele sente vergonha daquilo, e vê a gente bem vestido, ele olha e pensa: um dia eu quero andar assim como este homem. Você não precisa falar para pregar, a tua veste vai dizer de Cristo, o teu modo de falar vai testemunhar de Cristo. Eu sempre costumo dizer que veste ela não salva, mas testemunha. Veste, ela não salva ninguém, mas a maneira de você vestir pode falar mais, pode testemunhar também. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus seja louvado. Tópico 1, que o Deus missionário revelado no Novo Testamento. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ponto 2, uma perspectiva missionária no Novo Testamento. O ensino do Novo Testamento é totalmente missionário, pelo fato de um povo de Israel ter falhado no seu propósito missionário. Deus organizou um povo, a igreja de Cristo, para que ele levasse à frente o propósito universal de Deus em redimir o ser humano. Para isso que o nosso Senhor, Filho unigênito de Deus, foi enviado ao mundo, fazendo-se a si mesmo o missionário por excelência. Aleluia.
Se nós esquecermos missionário, nós temos um modelo excelente: Cristo. Cristo é o modelo. Aleluia. Interessante, se você for ler a Bíblia, você vê Cristo na sinagoga. Sabe quem era o povo da sinagoga, irmãos? Era o povo mais rejeitado. Era o povo, dizendo entre aspas, onde não tinha lei. Porque nos palácios tinha lei. Em determinado lugar tinha lei. Se tivesse alguém que entendesse da lei, não aceitava. Por quê? Porque Cristo, ele veio cumprir a lei. Então ele quebrou alguns paradigmas da lei. Ou seja, como um exemplo, curar no sábado. Dependendo do que ele fazia no sábado, ele era rejeitado, apedrejado. Porque segundo a lei, não poderia fazer este ato no sábado. Então ele pregava mais nas sinagogas, porque era um lugar que o povo estava com fome e com sede. Onde o povo ouvia melhor, não tinha às vezes uma pessoa para interferir. Mas mesmo assim, Cristo, ele foi rejeitado por muitos, porque Cristo, ele sempre optou pela verdade. Ele veio com um propósito e ele não fugiu do seu propósito. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. A igreja, à luz desta revelação, bíblica, é de um Deus missionário. Na página do Novo Testamento, a igreja de Cristo tem uma tarefa ainda inacabada: anunciar o evangelho a toda criatura. Rapaz, olha só que coisa incrível. Aleluia, que a igreja tem uma tarefa. Aleluia. A igreja de Cristo. Quem é a igreja de Cristo? Quem é intitulado como igreja de Cristo? Nós. É eu e você. A igreja de Cristo tem essa tarefa que ainda inacabada de anunciar o evangelho a toda criatura. Irmãos, eu sei que tem muitos lugares que ainda não foi pregado o evangelho. Segundo alguns estudos, a gente entende que eles dizem que tem lugar que ainda não foi pregado. Indígena, alguns outros. Apesar que os meios de comunicação hoje, eu posso dizer que está em todos os lugares. Mas mesmo no meio da nossa sociedade, tem pessoas que não têm um conhecimento da palavra. Um dia desse mesmo, um dia que eu saí, mas o pastor, um moço falou assim para mim, irmão, eu sou um perdido. Eu sei que tem Deus, eu creio em Deus, mas em relação à palavra, o evangelho, eu não tenho muito conhecimento. Isso é falha de quem, irmão? Nossa, minha. Diga para você mesmo, é minha. A falha é minha. Não é do pastor. E o maior defeito da igreja, irmãos, igreja que eu estou falando, aí nós que ficamos sentados, joga tudo para o pastor. Que o pastor tinha que fazer. Não, irmãos, a responsabilidade não é do pastor, é minha. É minha. Bate assim no seu peito e fala assim: a responsabilidade de levar o evangelho é minha. E às vezes nós deixamos, é para os presbíteros, é para os pastores, é para os obreiros. Não, irmãos, é nossa. E algo assim que me chama a atenção. Eu mesmo aqui nessa igreja,
eu já tenho aproximadamente quase 3 anos. E eu consegui, assim, entender, Senhor, o que realmente nós cristãos estamos fazendo. Porque quando Cristo disse, olha, ficar em Jerusalém, até que seja revestido do poder. E depois que está revestido, sair pregando. E nós, eu falo nós, porque eu estou no meio, irmãos. Quantos anos que você está aqui na igreja? Você vem na terça, na quinta e no domingo, de manhã e de tarde. E eu sou muito grato pela vida do nosso pastor. Não é porque ele está sentado aí, não. Quando foi para nós vir para cá, minha esposa está aí de prova. Ela falou assim, Valdo, vamos congregar lá no Ministério Fama, onde o Alfredo congrega, porque o pastor de lá é um camarada assim que tem uma palavra mesmo, ele entende da palavra. Então, assim, nós estamos privilegiados porque tem um homem assim que realmente leva a palavra no pé da letra, irmãos. E às vezes nós estamos aqui 2 anos, 3 anos, 4 anos, nós nunca saímos para abrir uma igreja. Aprende todos os dias, irmãos. 3 vezes por semana e não abre o olho, irmãos. É muita negligência nossa. Coloca isso na tua cabeça. Nós precisamos despertar. O trabalho do pastor é ensinar, é mostrar para mim que Jesus cura, que Jesus salva, passar os ensinamentos. Tem uns cultos de ensino aqui, quando dá vontade de vir bem aqui e falar assim, eu quero aceitar Jesus de novo. Mas eu aceito ele lá no banco mesmo, irmãos. Lá no banco que eu estou, eu falo, Jesus, eu estou aqui, por favor, me aceita. Me ajuda. De tanta palavra boa. E às vezes nós não pegamos estes ensinamentos e saímos para pregar o Evangelho. Será que precisa acontecer algo assim, como na igreja primitiva? Nós lemos o livro de Atos, nós podemos entender o seguinte, que quando Cristo morreu, ressuscitou e subiu ao céu, a tendência da igreja, irmãos, era se fechar, ficar um templo. Eles já estavam cheios, já tinham aprendido, mas estavam num templo preso ali. Aí o que acontece? Eu posso até imaginar que isso seria um propósito de Deus. Levanta perseguidor. Em Atos 8, acontece um dos primeiros martírios na igreja, a morte de Estevão. E quando acontece essa morte, o povo espalha. E aonde o povo de Deus vai espalhando, lá vai se pregando o Evangelho também. Aleluia! Olha só o que é o propósito de Deus em expandir o Evangelho. Será que nós vamos esperar mesmo acontecer uma guerra aqui no Brasil para nós assim, tomar uma atitude real de missões? Eu fico preocupado com isso. Já era para muitos obreiros aqui já ter abrido igreja, eu mesmo, falar, pastor, tem um setor ali, tem um lugar ali, eu vou ficar dirigindo culto lá naquele lote baldio lá até o dono aparecer. Será que nós nunca vamos aprender, irmãos? Será que nós nunca vamos cair em si de que realmente é missão, aquela responsabilidade que Cristo delegou a nós, aos seus seguidores? Precisamos ter coragem, atitude. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Algo que eu acho interessante, o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 12, e versículo de número 15, ele disse assim, eu me gastarei, e me deixarei ser gastado,
Irmão, se vem na terça e na quinta, não vem. Se vem na quinta e no domingo, não vem. Irmão, o que é ser gastar e ser gastado? Irmão, já tem noção mais ou menos o que o apóstolo Paulo estava querendo passar para o povo? Ele estava querendo passar assim, irmãos, de nada vale aqui. Tem uma vida melhor no céu. Então, vamos deixar ser gastado. Eu vou me gastar e me gastarei. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Ele está passando para nós que nós precisamos empenhar mais, né? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus seja louvado. Aleluia. Tópico 2. Missões nos Evangelho em Atos dos Apóstolos. Aleluia. Eu quero falar aqui sobre Filipe, né? Filipe, direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Está aqui na revista, irmão, essa parte que eu estou dizendo aqui. Que ele, pelo Espírito de Deus, ele foi direcionado para seguir uma carruagem, que ia um determinado eunuco em cima dela, dessa carruagem. E ele foi direcionado pelo Espírito de Deus. E ser direcionado, ele começou a seguir essa carruagem. E ele correndo, dá de entender, não posso afirmar, mas de entender que a carruagem estava andando. E ele estava também seguindo ela. E em cima da carruagem tinha o eunuco estava lendo um texto da palavra de Deus. E o eunuco não entendia do que se falava. Aleluia. E Filipe sobe, Filipe primeiro é convidado a subir na carruagem. Aleluia. Olha só o que é o Espírito Santo de Deus na vida de quem tem vontade de fazer missão. O Espírito Santo de Deus proporcionou tudo isso na vida dele. E ele sobe na carruagem, senta, e a Bíblia diz que ele estava lendo Isaías, e ele não estava entendendo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E aí, Filipe começa a desvendar aquilo que ele estava lendo. Aí veio a clareza. Veio a clareza de que o texto estava falando de Cristo. Irmãos, se não tiver ninguém para pregar, não vai ter salvação, irmãos. Aleluia. Se não tiver ninguém para falar, não tem salvação. Assim como está lá em Romanos 10, do 8 ao 17. Como ouvirão, se não tem quem prega? Como vão se converter? Como vão crer? E a Bíblia diz que o crer vem pelo ouvir. Aleluia! Às vezes nós precisamos mudar as atitudes do velho homem para uma nova criatura. Aquelas velhas práticas do velho homem. Em vez de nós abrirmos a boca para aplaudir o homem, precisamos abrir a boca para louvar a Deus. Às vezes, aquelas velhas práticas do velho homem, que nós quando sentava na frente de uma televisão para assistir um futebol, de dizer, vai, é gol, gol. Em vez de você dizer gol, diga na tua casa, glória a Deus, Jesus está voltando. Isso é missão. O teu vizinho do lado vai escutar. Desculpa, irmãos, mas nós precisamos ter atitude missionária. Muitas pessoas não convertem por causa de negligência nossa mesmo. Às vezes as pessoas olham assim, irmão, Valdo é doido. É um glória a Deus.
é um aleluia, mas é porque você não sabe de onde Jesus me tirou, o que Cristo já fez na minha vida. É isso aí, irmãos. E na igreja tem muitas pessoas de várias atitudes. Depois que se converte, ele pula, ele dá glória, ele não quieta. Mas é porque às vezes você não sabe a gratidão que ele tem. Com grandes coisas o Senhor já fez. E tem um reconhecimento. É como o texto diz, que Cristo veio para aqueles doentes, para os injustos. Aleluia. Isso é missão. Abrir a boca, falar. Não tem quem vai. Como que as pessoas vão se converter? Como vai crer? Ninguém está indo. E olha que aqui no Brasil, irmãos, segundo relatos, aqui no Brasil é o melhor lugar para se evangelizar. Eu acredito que se eu perguntar aqui para alguém, quem foi que já pegou pelo menos uns empurrão assim, de alguém que não é crente porque você está pregando o evangelho, eu acho que no máximo uns 2 pode dizer isso. Por que, irmãos Valdo, que eu vou ganhar empurrão, que eu posso apanhar? É porque você está pregando a verdade, irmão. Na igreja primitiva, os irmãos eram apedrejados porque pregava Cristo verdadeiro. E quando você prega Cristo verdadeiro, como tem que ser pregado, a perseguição vem, irmãos. O levante vem. Se alguém disser que não gosta de você, irmão, dê glória a Deus, dê aleluia, porque o evangelho é perseguição. Cristo disse assim: eu não vim trazer paz. Entenda que o que ele diz assim: eu vim trazer dissensão, de pai contra filho, filho contra o pai, nora contra sogra. O que esse texto está querendo dizer? Eu entendo assim, irmãos, que você pode estar dentro da sua casa, tudo certinho, mas o dia que resolve pregar a verdade, aceitar a Cristo e falar a verdade, vai ter alguém que vai ser contra você. É isso que Cristo está querendo dizer. E mesmo que seja contra você, mas não abra mão. Estevão, quando foi apedrejado, ele disse: oh, eu vejo o céu aberto. Irmão, isso é convicção de salvação. Isso é convicção de servir a um Deus fiel. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A missão cumprida nas cartas e no Apocalipse. Irmãos, eu vou te dizer, essa semana eu passei a semana inteira lendo essa revista. Eu não vim para a oração das 5, eu falei, em vez de eu ir orar às 5, eu vou estudar essa revista. Às vezes possa ser que eu não tenha passado aquilo que você esperava nessa manhã. Mas eu quero te dizer nessa noite, que às vezes é preciso a gente vir aqui também, direcionado por Deus, porque tudo que há na igreja é direcionado por Deus. Mesmo que você ache que não está do teu acordo. Mas a palavra de Deus, ela é para confrontar. É para bater mesmo de frente. Para nos despertar. Porque evangelho que conforta a vida nossa, não é evangelho. Não é evangelho genuíno. O evangelho genuíno é aquele que confronta mesmo. E eu sempre digo, não vou deixar de falar, não vou deixar de dar glória, não vou deixar de glorificar ao Senhor por causa de A, B e C, não, porque eu tenho certeza que Cristo está sentado à direita do Deus Pai, intercedendo por nós. Irmãos, muito obrigado mesmo, desculpa aí, qualquer coisa, mas que Deus em Cristo te abençoe, viu, irmão Adilson? Deus abençoe mesmo e devolva aqui a quem é de direito.